Então, meus amigos, dando continuidade ao vídeo anterior, a morte não existia, o pecado não existia, mas por causa da desobediência de um homem, a morte passou a existir. E a morte reinou desde Adão até Moisés. E diz assim: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito, como a ofensa. Porque se pela ofensa de um homem, se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Quer dizer, se pela a desobediência de um homem, a morte passou a reinar sobre muitos homens, muitos seres humanos, então, pela obediência do Senhor Jesus Cristo, foi dado a oportunidade de todos terem as chances de se arrependerem, de entregar suas vidas ao Senhor Jesus Cristo, abandonando o pecado e serem salvos. E ele prossegue dizendo: e não foi assim o dom como a ofensa por um só que pecou, porque o juízo, a justiça veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação, mas o dom gratuito de Deus veio de muitas ofensas para a justificação. Olha só, Adão ofendeu a Deus e a todos os seres humanos quando ele pecou, entregando de mão beijada a autoridade que um dia foi entregue a ele, foi entregue nas mãos do diabo. Mas quando o Senhor Jesus Cristo ele se entregou na cruz do Calvário, ele resgatou de volta essa autoridade para dar para todo aquele que crê, para todo aquele que diz assim: olha, a partir de hoje, a partir de agora, eu decido, eu resolvo abandonar toda a prática de erro e de pecados para fazer a vontade do meu Senhor. Eu quero abraçar essa chance que Ele está me dando. Eu quero me consertar com Deus. E aí, meu amigo, você terá a maior de todas as oportunidades de receber o dom gratuito de Deus, a salvação eterna da sua alma. E ele prossegue dizendo assim: porque se pela ofensa de um homem a morte reinou, por este muito mais, por Jesus muito mais, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Quer dizer, todos os seres humanos têm 1001 oportunidades, 1001 chances de se reconciliar com Deus, arrependendo-se, reconhecendo que é um pecador,
arrependendo-se dos pecados e se entregando a Ele, obedecendo a Ele, renunciando tudo aquilo que é mal diante dos olhos de Deus. Pois ele prossegue dizendo assim: pois assim como por uma ofensa veio a justiça sobre todos os homens, para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça de Deus sobre todos os homens, para a justificação pela vida. Veja só, um homem, um só, pecou diante de Deus, e o pecado passou a existir, não só para ele, mas para todos os seres humanos. Mas Jesus veio quebrar essa maldição. Ele deu a vida dele pela vida de todos os seres humanos, e todo ser humano que reconheceu o sacrifício que Jesus fez, que reconhecer que é um pecador, que estiver disposto a abandonar a prática do pecado, que estiver decidido a consertar sua vida diante de Deus, esse recebe o privilégio de ser perdoado e de ser salvo por Deus através do Senhor Jesus Cristo. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Ou seja, assim como pelo pecado de um homem só, muitos foram condenados a passar a eternidade no abismo, assim também pela obediência de Jesus Cristo, todos terão a oportunidade de serem salvos. Veio, porém, para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Quer dizer, aonde o pecado se estabeleceu, veio o sacrifício de Jesus e superou o pecado. Quer dizer, dando novas chances de vida eterna para aqueles que desejam mudar. E ele diz assim: para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, porque por Jesus Cristo nosso Senhor. Quer dizer, o diabo, ele condenou a muitos, mas o Senhor Jesus Cristo veio dar oportunidades. Meu amigo e minha amiga, o Senhor Jesus está dando oportunidades a você agora, nesse exato momento. Ele está dando chances para você. Você que vai assistir esse vídeo, você que vai assistir essa mensagem, Ele está dando oportunidade a você. Talvez você vive uma vida de promiscuidade. Talvez você vive uma vida errada. Mas Deus está te dando hoje a oportunidade de você se arrepender e de ser salvo. Talvez você está fazendo planos e mais planos para este final de ano e também para o ano que vem. E Deus está te dando oportunidades de você mudar essa sua maneira de ser, de você mudar a sua maneira de agir, de você reconhecer Ele como o único Senhor e Deus. Meu amigo, essa é a sua chance, a sua oportunidade. Se arrependa agora mesmo, mude
de direção. Receba Jesus como o único Senhor e Salvador de sua alma. Essa é a oportunidade que está diante de você nesse exato momento. Deus abençoe em nome de Jesus.